Recebendo nesta manhã de quinta-feira o doutor Vitor Rocha, o vereador de Campo Grande. Você sabia que ontem aconteceu na Câmara Municipal uma audiência pública para debater a saúde que nós queremos para Campo Grande, a capital morena? E o doutor Vitor Rocha participou. Na verdade, eu acredito que foi o senhor que presidiu os trabalhos. E chamou essa audiência pública para debater a saúde que queremos para Campo Grande. E dessa reunião, dessa audiência pública, 12 proposições foram apresentadas a partir das soluções propostas por gestores da área da saúde, entidades que representam profissionais, usuários, o importante, usuários do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também representantes do Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. Pelo visto, uma audiência pública muito importante e que parece-me que a saúde aqui da nossa capital, a partir dessa audiência pública, com novos rumos para tentar melhorar o atendimento da nossa população. É um prazer tê-lo aqui, doutor Vitor Rocha, vereador de Campo Grande. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Benhur. Bom dia, Carmen. Bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. É um prazer estar falando aqui contigo, ainda mais de um assunto de grande relevância, né? Exato. Hoje a gente tem buscado auxiliar o executivo. E um desses auxílios foi justamente fazer essa audiência pública ontem, lá na Câmara, que estava muito bem frequentada, diretores dos hospitais, a promotora da saúde em Campo Grande, a doutora Daniela, a doutora Eni, que é a defensora pública, e o secretário de saúde do município, doutor Sandro, e de lá saiu o Conselho Municipal, através da sua presidente, a Maria Auxiliadora, o Fórum dos Usuários representados, que é muito importante. Claro. Não adianta a gente discutir saúde se não colocar na mesa de discussão usuários do Sistema Único de Saúde, trabalhadores, prestadores de serviços e gestores. E aí nós elencamos 12 problemas principais e quais são as soluções. Por exemplo, recursos humanos insuficientes, falta de médicos, pediatras, ginecologistas, falta de psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. A proposta é fazer um concurso público, que aí você consegue efetivar o profissional por 25, 30 anos até ele se aposentar. Não adianta fazer contratações de 90 dias, 180 dias, você não cria uma vinculação desse profissional. Outro problema elencado, o número de leitos insuficientes para os pacientes, tanto adultos quanto crianças. Então, precisa ampliar a rede hospitalar. A médio e longo prazo, a construção de hospital municipal. Num curto prazo, principalmente de crianças nesse momento, é fazer o quê? Ampliação da rede filantrópica, da própria rede contratualizada ou da rede privada. Precisa comprar leito na rede privada, como foi realizado no Covid, de uma maneira emergencial. Outro problema elencado, inclusive pelos usuários do Sistema Único de Saúde, é a falta de medicamentos básicos para pressão alta, para diabetes, para infecções. Por exemplo, a amoxicilina, que a gente utiliza muito na pediatria, não está tendo nos postos de saúde. Remédio para hipertensão, para diabetes, para infecções que você consegue tratar no começo. Você não tendo isso, você penaliza aquela paciente ou aquela mãe que não tem muitas vezes aquele recurso naquele momento de Sim. comprar uma amoxicilina que custa entre 30 e 40 reais um frasco. Às vezes a criança, dependendo do peso, usa 2 frascos. Então a gente tem que oportunizar, pelo menos a rede municipal de medicamentos tem que oportunizar à nossa população o básico, aquela lista dos medicamentos essenciais. Outra constatação nas vistorias que o professor André Luiz, o vereador que é vice-presidente da Comissão de Saúde, ele fez um dossiê com 74 vistorias nas unidades de saúde e verificando os principais problemas. Além desse que nós falamos, a situação da estrutura física. Então, muitas vezes a sala com mofo, muitas vezes com chovendo mais dentro do que fora. Certo. E muitas vezes é a limpeza da calha que resolve. Então, uma proposta que foi realizada ali foi dar uma maior autonomia para o gerente do distrito, porque Campo Grande tem 7 distritos sanitários e eles têm uma verba para cuidar de 10 unidades, mais ou menos, de 10 mil reais a cada 3 meses. Então, se a gente ampliar esse recurso para eles poderem trocar uma tomada... Chamar um eletricista, um encanador, resolver a questão naquele momento. Deu problema,
vai lá e resolve. Então eles têm 10 mil para cuidar de 10 unidades cada 3 meses. Ou seja, R$ 300 por unidade por mês. Então fica muito aqui, e a cada 3 meses ainda. Então Sim. é muito complicado. Temos o odontomóvel, que faz a odontologia preventiva. Tivemos lá o doutor Davi Chadid, que é o presidente do Sindicato dos Odontólogos do Mato Grosso do Sul, falou: doutor, a gente precisa ampliar isso aí, a gente precisa ampliar as unidades para fazer a prevenção bucal, por exemplo. Hoje está comprovado que uma simples infecção dentária pode levar até a desencadear trabalho de parto prematuro. Uma outra queixa presente ontem lá é um atraso no repasse aos hospitais contratualizados. Então, quando você, um recurso que é federal ou estadual, o termo aditivo na Prefeitura Municipal de Campo Grande está demorando muito, 3, 4 meses, para receber um recurso que está em conta, para repassar para Santa Casa, por exemplo. Tem um recurso que é do governo do estado, desde janeiro, pronto para passar para Santa Casa, mas não estava assinado até ontem o termo aditivo para a Prefeitura poder fazer esse repasse. Outra coisa que foi constatado, o descumprimento de ordens judiciais. Por exemplo, uma cirurgia de quadril que você judicializa, faz por 200 a 300 mil reais. Ao passo que se você fizesse isso eletivamente, vai pagar aí 30, 40 mil reais. Então, com uma você faz uma eletiva, um recurso desse que é descumprido, Vereador, você sequestra 200 a 300 mil, você poderia fazer de 8 a 10 cirurgias. Então, assim, só para deixa eu fazer me permita. Tem o filme, até os atores ganhou o Oscar, a Baleia, ele tem obesidade mórbida e ele não vai ao hospital, filme norte-americano, ele não vai ao hospital porque ele não tem condições de pagar. Então ele prefere morrer em casa. Porque nos Estados Unidos é bem... Isso, eu tô dizendo isso porque o Brasil, através da Constituição de 88 do SUS, universalizou o atendimento à saúde. Ou seja, saúde no Brasil era um bem de luxo, hoje, em tese, todo mundo... Então, em tese não, a pessoa for num posto de saúde, pode ir com um carro importado, é atendido como outro trabalhador, enfim, é a nossa... Pergunto para o senhor, a partir dessa... Está faltando mais dinheiro para a saúde está subfinanciada, a questão é gestão... Como é que é? Eu sei que quem está nos acompanhando quer saber que tem remédio, quer saber se o posto está... se vai ter um médico lá, especialista naquela área. Isso é o concreto da vida real. Eu e o Marquinhos falavam muito da questão do cotidiano das pessoas, que é muito diferente, às vezes, desses debates ideológicos. Mas a gente sabe que tem uma questão de fundo. O senhor, como médico, estudioso, não é a primeira vez que o senhor vem aqui, o senhor tem se dedicado, e as pesquisas mostram qualquer governo, principal problema, saúde. Saúde. Como é que o senhor vê essas questões a partir da sua vivência como médico, como homem público? O senhor está otimista? Esse roteiro que foi traçado ontem, o senhor acha que a gente vai conseguir implementar sem discutir mais essas questões de fundo? Com certeza, Benhur. A gente tem aí, por exemplo, para cá já tem dados científicos. Para cada R$10 que você investe na atenção básica, você economiza R$100 na média e alta complexidade. O que eu estou querendo dizer em relação a isso? Se você compra um remédio para pressão alta, para diabetes, para colesterol alto, você evita um infarto, evita um AVC, que vai custar muito mais caro. Então, se você não investir na atenção básica, a média e alta complexidade ela custa 10 vezes mais caro e você paga penalizando as pessoas. Então, se você não fizer um pré-natal adequado, se eu não oportunizar aquela gestante um pré-natal onde você consegue detectar problemas, por exemplo, um simples corrimento, uma infecção do trato urinário, doenças comuns, pode levar a um trabalho de parto prematuro, a necessidade depois de um UTI neonatal, pode levar até uma infecção no útero da paciente e pode levar a mãe ou a criança a óbito. Então, se a gente investir esse recurso lá na ponta, lá na base, eu oportunizar os pacientes, diminuir fila de espera, de consulta especializada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Paciente que tem pedra na vesícula, precisa retirar a vesícula. Aquela pedrinha, se ela cai no ducto e entope e faz uma pancreatite, 15% dos casos de pancreatite dos pacientes vão a óbito e ele precisa de internação em UTI e é muito mais complexo. Então, a gente precisa zerar essas filas de espera. A saúde mental. Né, que a gente tem batido aqui sempre e está se tornando um problema mundial e precisa, para ontem, de ações. Então, precisa de profissionais, além de psicólogos, mas precisa de psiquiatras,
precisa de uma atenção muito grande e de profissionais capacitados para atender adolescentes e crianças, que a gente tem visto aí a depressão se instalando em crianças e adolescentes com cada vez menos idade. Como é que vocês estão tratando isso? O que ficou tratado, o que ficou acertado? Porque a gente sabe que falta leitos psiquiátricos, a gente sabe que a questão das drogas, a questão das redes sociais, tudo colabora para a saúde mental e é uma coisa que não aparece, né? É isso que é pior, porque se a pessoa quebra um braço, se ela faz uma cirurgia, se ela tem um problema físico, fisicamente acaba, na maioria das vezes, acaba aparecendo. O problema mental não. E existe um preconceito ainda muito grande, existe uma, né, paira ainda aquela coisa, eu não vou assumir que eu estou com depressão. Não, eu não estou com depressão, só estou triste agora. O que é que vocês trataram, se trataram, o que a gente pode esperar? Carmen, muito boa pergunta, porque no ano passado nós conseguimos aprovar a Lei Municipal de Saúde Mental. Então, as diretrizes do Plano de Saúde Mental para Campo Grande. Ontem nós tivemos lá o Dr. Valks, que é o presidente do Conselho Regional de Psicologia, teve uma participação importante, abordando justamente essa questão que existe uma fila grande de pacientes aguardando, mais de 4.000 pessoas aguardando por uma consulta com psicólogo. Então, 4.000? 4.000 pessoas. E o tratamento do paciente que precisa do tratamento psicológico, ele é diferente do psiquiatra. O psiquiatra vai atender os 4.000 e esse paciente vai voltar a cada 3 meses, 4 meses para reavaliação. Nos casos mais graves, 1 mês ou 2 meses, para ver se o remédio está bom ou não. Mas o atendimento psicológico, ele é semanal. Então, às vezes, precisa de 6, 8, 12 sessões para poder esse paciente receber a alta. Então, a gente precisa ampliar isso. Nós temos uma lei municipal de saúde mental que foi de minha autoria, foi já sancionada. Precisamos implementar, precisamos de mais CAPs, porque hoje a política do Ministério da Saúde é em relação aos CAPs. Campo Grande precisa ter um outro CAPs de álcool e drogas, precisa ter mais CAPs AD, leitos de internação. Então, a gente precisa avançar e tratar justamente na prevenção. Uma das possibilidades que a gente sempre vê hoje aí problema nas escolas, a possibilidade do psicólogo e o assistente social nas escolas, que é uma grande defesa lá da Câmara de Vereadores. Tem até lei já, né? Tem lei nacional e a gente porque precisa implementar. Os professores acabam trabalhando com psicólogos também. Ele é psicólogo, ele é assistente social. Então, é importante não só para dar assistência às crianças, como também aos nossos professores, aos administrativos da saúde. O professor precisa de psicólogo, né? Ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva lá na Secretaria de Finanças, junto com a secretária Márcia e com a secretária de Gestão, a Maria da Graça. Nós temos uma comissão de 6 vereadores que estávamos lá, eu, Valdir Gomes, Coronel Lírio Vilaçante, professor André Luiz, o próprio vereador Tabosa e o Beto Avelar, discutindo um problema grave no município de Campo Grande, que tem 3.700 pessoas, dentre elas 2.050, que são os administrativos da educação, que ganham menos do que um salário mínimo no seu salário base. Não é a remuneração, porque nenhum funcionário da prefeitura pode receber menos do que um salário mínimo. Isso é a remuneração. Mas no salário base, depois que ele vai levar para a aposentadoria, então, ontem foi a primeira discussão mesmo em alto nível, estava o doutor Alexandre Ávalo também, para criar alternativas e solucionarmos esse problema. Hoje nós temos 3.700 funcionários da prefeitura de carreira, muitas vezes com 25, 30 anos de carreira, perde de se aposentar e no seu base recebe R$800, R$900. Então e lógico, o município já tem uma verba indenizatória para poder fazer isso. E aí a gente quer o quê? Que a gente resolva essa situação. Então, os administrativos da educação representam 2.050 pessoas. Então, é muito complicado isso. E estão atendendo as nossas crianças na escola. Então, precisa melhorar a autoestima desses servidores, a melhorar a qualidade de vida e falar, olha, e a prefeita conseguindo fazer isso, você fala, olha, eu tirei 3.700 funcionários, tem além do ganho econômico para os servidores, o ganho político, que vem naturalmente. Então, mais uma medida dessa precisa ser discutida, debatida, e ontem foi o primeiro passo para que a gente pudesse avançar nisso aí. Então, eu queria parabenizar aqui o Executivo Municipal por abrir essa discussão junto com o Legislativo, que é uma demanda muito grande, né? Vereador Vitor Rocha, para encerrarmos, o senhor, como médico, preocupado com a questão da saúde no município de Campo Grande, hoje nós estamos aí com uma epidemia de dengue,
chikungunya e a questão ainda dos vírus respiratórios. Como resolver isso? Claro que nós sabemos que o vereador ele não tem esse poder, mas numa discussão com o executivo para resolver essa questão do atendimento nos postos de saúde, esse número de pessoas procurando aí o atendimento e às vezes demorando muito para ser atendido, e a questão também dos hospitais, que nós estamos sem vagas. Na verdade, a gente precisa discutir com os hospitais a ampliação do número de leitos hospitalares. Já tem uma conversa em relação aos hospitais, por exemplo, a pediatria, Santa Casa, ontem eu falei com a doutora Alir, eles vão ampliar mais 10 leitos de pediatria, e assim a mesma coisa em outros hospitais. A gente precisa fazer os mutirões de consultas, exames e cirurgias, para que coisas simples a gente consiga resolver lá no início. E um dos encaminhamentos, o 12º encaminhamento, foi solicitar apoio ao Tribunal de Contas do Estado, para que a gente possa fazer uma compra emergencial e não deixar faltar remédio nas nossas unidades de saúde. Porque a gente entende, eu já fui da Secretaria Municipal de Saúde, e a grande situação, por que está faltando remédio? Porque eles têm muitas vezes uma licitação que não há nenhum interessado em vender para a prefeitura, por algum motivo. E aí, quando acontece isso, a Lei 8666, ela proporciona, são medicamentos essenciais que não podem faltar. Então, a gente precisa fazer uma compra emergencial de medicamentos, e isso quem pode orientar o Executivo Municipal para que faça isso com uma segurança jurídica é o Tribunal de Contas Estadual. E na segunda-feira, eu estive junto com o presidente Carlão e o Dr. Jamal, conversando com o presidente Gerson Domingos, e ele falou: olha, Vitor, manda o ofício para nós, vamos vir junto com o Executivo, já vou convidar o Ministério Público Estadual para que a gente, numa mesa redonda, ache a melhor solução. Então, Marquinhos, a gente está buscando as melhores alternativas para melhorar a saúde que queremos para Campo Grande. Parabéns aí ao vereador Dr. Vitor Rocha por essa audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande. 12 medidas urgentes para melhorar a saúde de Campo Grande. Simplesmente, rapidamente, talvez não resolva o problema quem está nos ouvindo, mas eu tenho um alento, fico animado quando eu vejo um vereador com consistência, debatendo. Isso é política, debater políticas públicas, faz uma audiência, procura as autoridades, não tem roupantes, não tem performance, não é aquela coisa, né, enfim, que a gente está meio que naturalizando. A política é isso que o vereador acabou de mostrar aqui agora. Descobre os problemas, mas aponta a solução, dialoga, tem uma postura serena, nada de populismo. Então eu quero parabenizar, sei que o senhor, o André, não quero cometer injustiça, acho que a nossa Câmara tem muitos bons homens públicos e uma mulher também, como a vereadora Luísa, mas quero fazer esse registro do seu trabalho, que eu percebo esse cuidado, vai atrás, dialoga, traz enfim, então eu quero fazer esse registro aqui, se me permite. Muito obrigado, viu? Doutor Vitor Rocha, muito obrigado, doutor Vitor Rocha, o vereador, presidente da Comissão Permanente da Saúde da Casa de Leis. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. E vamos embora, né, Carmen?